De onde viemos? Para onde vai a humanidade? O que a ciência, a filosofia e a história falam sobre isso? Você conhece? Não? Então te segura bem na poltrona, amarra bem o cinto da curiosidade e vem comigo para mais uma viagem na história e no conhecimento. Saudações da Fronteira da Paz, eu sou Fernando Ravara e esse é o R-Cult, o Ravara na Cultura, o programa que te traz cultura, humor e muito conhecimento. Essas perguntas de onde a gente veio, para onde a gente vai, são perguntas que toda a humanidade fez enquanto viveu aqui e se faz até hoje. Existe pela ciência várias teorias, as religiões têm outras, as filosofias também. Vamos dar uma olhadinha como é que é isso. Essa pergunta de onde viemos, para onde vamos, passa pela cabeça de todo ser humano durante a sua vida. Independente do país, da etnia e de onde vive, temos diversas teorias de ordem religiosa, histórica, científica e até filosófica. A ciência, por exemplo, diz que a origem do universo poderia ser explicada pela chamada teoria do Big Bang, ou seja, o universo expandiu a partir de um ponto infinitamente denso e quente que se expandiu. Explicando melhor, é como se o universo estivesse em um único ponto, um aglomerado de muitas partículas quentes misturadas com a luz, energia, nada parecido com o que vemos hoje em dia. A partir de determinado momento, esse aglomerado começou a se esticar e a se expandir. Isso teria ocorrido aí por volta de 13,8 bilhões de anos, aproximadamente. Essa expansão não cessou, o que pode ser observado por meio do afastamento das galáxias. Outra teoria científica que tenta explicar a origem dos seres humanos é a da origem da vida. Nela, a teoria da evolução proposta por Charles Darwin explica como a vida na Terra teria surgido e se diversificou ao longo de bilhões de anos através da seleção natural. A origem da primeira célula viva ainda é um mistério, mas há diversas hipóteses, como por exemplo a hipótese do mundo do RNA, que é um ácido nucleico, assim como o nosso DNA. Ou seja, a vida na Terra começou com uma molécula de RNA que se replicou sozinha, sem a ajuda de outras moléculas. Portanto, o RNA teria sido o primeiro material genético e não o DNA. É importante ressaltar que o RNA e o DNA são moléculas ácidas que armazenam, transmitem e processam informações genéticas e que estão em todas as nossas células. A origem do homem, a espécie humana Homo sapiens evoluiu de ancestrais primatas ao longo de milhões de anos. Somos a evolução desses homídeos. Portanto, somos os Homo sapiens sapiens, ou seja, homens sábios que evoluíram. A genética e a paleontologia nos ajudaram a traçar a nossa árvore genealógica e entender como chegamos a ser quem somos. No quesito religioso, as religiões mais tradicionais e juntas mais numerosas do mundo, temos a criação do mundo feita por Deus, porque para os cristãos o mundo foi criado em 6 dias, não só para eles, mas para as principais religiões. Os seres humanos, por exemplo, vieram de Deus, que é a origem da vida. Os católicos acreditam, por exemplo, que antes da criação da Terra todos viviam com Deus, mas precisaram deixar o lar celestial para crescerem e aprenderam com seus erros e desenvolverem a fé. Eles acreditam que o homem teria vindo de Adão e Eva. Para os sumérios, uma antiga civilização aqui da Terra, a criação do homem vem de divindades extraterrestres, os chamados Anunnakis, considerados os criadores da escrita. O nome Anunnaki significa descendente da realeza ou prole de príncipe, ou aqueles que vêm do céu. De acordo com o Dr. Zacharias Sitchin, os Anunnaki eram uma raça extraterrestre humanoide, que chegou à Terra por volta de 450 mil anos, em busca de minérios, especialmente o ouro. O Dr. Sitchin afirma que os Anunnaki cruzaram seus genes com os do Homo erectus, que era um homídeo que vivia aqui na época, antes do Homo sapiens, e gerando que somos hoje o Homo sapiens sapiens, para serem escravos e trabalharem nas minas de ouro, a qual eles precisavam retirar o mesmo. Nas tabuletas escritas dos sumérios aparece a criação de Adão e Eva à semelhança desses extraterrestres. Há 75 mitologias, as quais encontradas no continente americano, na Ásia, no Oriente Médio e na Europa, que dizem a mesma coisa. No início não existia nada, então surge o chamado ovo cósmico que quebrou e saiu 2 universos e um criador. No caso da mitologia dos chineses, saiu o Yin, o Yang e o Pan-Ku, que é o criador que saiu do Yang. Na mitologia ariana hindu, por exemplo, surgiram 2 Lokas, ou seja, o universo em sânscrito, que é a Loka e a Brahma Loka. Todos falam que há 2 universos e um criador, mas tudo saiu de uma mesma massa, o que lembra muito a teoria do Big Bang. Quando buscamos a nossa existência, as nossas origens, a palavra Deus vem à mente, inclusive em tribos isoladas.
Para alguns chamam-se de Jeová, para outros grande arquiteto do universo, outros Alá e muitos outros nomes ou diversos deuses. Não podemos também esquecer que há reflexões filosóficas e espirituais, cosmologia, povos antigos que buscavam explicações para a origem do universo, por meio de mitos atribuindo eventos naturais a divindades, como os gregos faziam com Zeus. Por exemplo, caiu um raio em cima de uma pessoa, era a vontade de Zeus. Existencialismo. Essa corrente filosófica valorizava a experiência subjetiva e colocava o indivíduo no centro da reflexão. René Descartes, com a frase "penso, logo existo", destacou que a capacidade de pensar comprova a existência do ser humano e que a dúvida e a razão humana possibilitam o verdadeiro conhecimento. A espiritualidade, por exemplo, para grupos espirituais somos consciências materializadas na Terra, capazes de criar, amar e até nos destruir. A autoconsciência nos diferencia dos animais e nos permite refletir sobre a nossa existência. São muitas as filosofias e as teorias, só que a gente não teria nesse programa como colocar todas. Mas é para ter uma ideia assim como é que o pessoal pensa, como é que as gerações pensam, como é que os enigmas e principalmente as mitologias falaram. E agora vamos dar uma olhadinha para onde que a gente vai, né? Mas primeiro vamos nos situar. Como é que é mesmo? A ciência tem evoluído muito, especialmente nas últimas décadas em diversas áreas. Para sabermos para onde vamos é preciso saber onde estamos. Esse é o planeta Terra em que nós vivemos. Junto com ele está a Lua e diversos planetas. E nós vivemos em torno de uma estrela chamada Sol, junto com então mais 7 planetas. Chamamos isso de sistema solar. O Sol é uma estrela várias vezes o tamanho da Terra, mas perto de outras estrelas que existem, ele é minúsculo, como a Terra em comparação. Os sóis ou estrelas e seus planetas compõem os sistemas solares, os quais 100 bilhões compõem a nossa galáxia. Imagine uma praia como a de Rosário do Sul. Nosso sistema solar seria, em relação à Via Láctea, um grão de areia naquela praia, e essa enorme galáxia seria um grão de areia em 20 praias dessas. A ciência calcula que existem no nosso universo aproximadamente 200 bilhões de galáxias. Uma delas é a nossa, Via Láctea, que significa em latim leite, que aliás nem é uma galáxia tão grande. Calcula-se que ela tenha 100 bilhões de estrelas. Portanto, estamos em uma galáxia que é uma entre 200 bilhões de galáxias, num dos universos possíveis. Nesse meio observamos como somos pequenos e como não conhecemos nada. Certamente a exploração desses universos nos trarão mais recursos e certamente novos lares. Portanto, as próximas décadas, as viagens espaciais serão cruciais para os países, como no tempo das navegações há 500 anos. Já estamos vivendo na Terra a escassez de alguns materiais e sabemos que existem outros muito especiais no espaço. Países que saírem nessa exploração na frente darão um salto tecnológico. Vivemos nesse planeta chamado Terra com cerca de 30 milhões de espécies, segundo cálculos da ciência. Embora até hoje só classificaram um pouco mais de 3 milhões dessas espécies. Uma dessas espécies somos nós, o Homo sapiens. Todos nós somos a raça humana. Independente da etnia, forma, somos todos iguais, com hábitos e culturas diferentes. Já dizia Charles Darwin, os organismos mais adaptados ao ambiente têm mais chance de sobreviver e deixar mais descendentes. Por incrível que pareça, só conhecemos cerca de 25% das profundezas dos mares que a gente vive, sendo que ele é mais de 70% da Terra. Então precisamos conhecer muito ainda do nosso planeta. Ainda estamos num período de transição, de sofrimento e aprendizagem. Infelizmente, as brigas, as guerras das culturas, religiões, bem como de superioridade e etnias, fazem muito mal a todos nós. O poder é uma coisa que corrói seus detentores e faz tantos seres humanos sofrerem. Vivemos numa transição onde muito poucos são os detentores do conhecimento e muito menos são os que possuem o poder financeiro impondo suas vontades. Mas a inteligência artificial e a robótica estão mostrando que em poucas décadas farão as formas de vidas artificiais todo tipo de função e trabalhos. Acredito que vai demorar um pouco para que a gente consiga viver a humanidade como uma espécie única, a humana, em harmonia com os animais e a natureza e em benefício de todos. É lá que a humanidade deverá chegar. A humanidade há milênios se pergunta sobre essas coisas, de onde a gente vem, aonde que a humanidade vai parar. O fato é que até hoje não se conseguiu chegar num consenso. E você tem uma teoria? O que você acha de onde que a gente veio? Afinal, para onde que a gente vai? Deixa aqui nos comentários tua opinião, deixa escrito para nós dar um like aí para ajudar o nosso trabalho. Um beijo no coração, até o próximo programa e a gente se vê.